Fala, gente, Calmeto na área. A pergunta é a seguinte: se P e B têm o mesmo movimento de boca, por que o som é diferente? Já reparou isso? P e B têm o mesmo posicionamento, né? Labial, né? Então, quando você fala, por exemplo, a palavra pato, ó, o lábio sai junto, ó, pato. E também, ó, bato, com B. Por que o som é diferente? A mesma coisa acontece com F e com V. Ó, a palavra faca, arcada superior no lábio inferior, ó, faca no F. E o V também, ó, vaca. Isso é até mais importante em inglês do que em português. Então, se você quer melhorar a sua pronúncia, seu ritmo de fala e principalmente o seu nível de compreensão, você precisa entender isso. Então, vamos ao vídeo. Vamos lá, e do que eu estou falando? Eu estou falando de vozeado e não vozeado, né? Voiced e unvoiced. Algumas pessoas chamam o unvoiced de voiceless, que significa a mesma coisa, tá? Tudo que tiver less no final, o sufixo less, significa que é sem o que foi mencionado antes. Por isso que a internet wireless, ela é uma internet sem fio, né? Wire é cabo ou fio. Ou uma pessoa que não tem residência, ela é homeless, sem lar, né? Moradora de rua. Se você compra algo que é boneless, bone em inglês é osso. Então, boneless tem osso, desossado. E até mesmo a pessoa que faz topless, ela tá sem a parte de cima, sem o top, tá bom? Eu vou tratar aqui como unvoiced em vez de voiceless, mas é a mesma coisa, tá? E qual que é a diferença? Voiced significa que é vozeado. E unvoiced significa que é não vozeado. Ou seja, vozeado é que tem voz, tá? E não vozeado não tem voz. Mas o que vem a ser voz? Essa é a grande questão. Não podemos confundir voz com som, tá? Para ser considerado voz em inglês, tem que haver vibração da corda vocal. Ou seja, você pode ter som e não ter voz. Toda vogal em inglês, ela é vozeada. Ela vai ter vibração da corda vocal. Vamos aqui para um exemplo, ó. Pensa numa sequência de letra A. Eu vou pedir para você colocar a mão na sua garganta agora e pronunciar assim, ó. A... Fez isso? Então você reparou que a sua garganta está vibrando, correto? As suas cordas vocais estão vibrando. Agora pensa numa sequência de S, coloca a mão na garganta e faz só o som do S, ó. Reparou que o S não vibra? Porém, tem som, tem ruído, mas não tem voz. Então o A nessa questão aqui é vozeado e o S não é vozeado. E é até por isso que algumas pessoas, quando vão pronunciar palavras iniciadas por S em inglês, acabam cometendo um equívoco na hora da pronúncia, porque elas colocam um E na frente, ou até mesmo um I. E em português geralmente vai começar com uma vogal a palavra. Mas se você pensar em palavras que começam com S em inglês, elas não podem começar vibrando, afinal de contas elas não são vozeadas. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Dormir, ó. Sleep. Começa a vibrar no L, ó. Sleep. Só o som do S no início, tá? Pequeno. Small. Small. Espaço. Space. Space. Cobra. Snake. E lanche. Snack. Tá? Então, começou com S, não pode vibrar. Em português é diferente. Quando você fala a palavra escola, você começa com uma vogal. Então, tem vibração. Então, existem vários fonemas em inglês que podem ter o mesmo movimento de boca, de língua, porém ter essa diferença de ser vozeado ou não vozeado. Vamos ver alguns aqui, ó. T e D, P e B, K ou C. Quando o C tem o som de K, porque de vez em quando o C vai ter o som de S, então aqui ele tem que ter o som do K e G. CH, que é o som do tchau pra gente, né? Em português, aquele início do tch. E J ou G, quando o G é seguido ali geralmente do I, F e V, e S e Z. A primeira coluna aí é não vozeada e a segunda é vozeada. A gente vai falar de uma por uma agora, tá bom? Então vou começar aqui com T e D. Geralmente, quando você tem um T ou D em inglês, você tem que colocar a ponta da língua no céu da boca. Só que o T não pode vibrar. Então vou pedir para você colocar a mão na garganta novamente, botar a língua no céu da boca e fazer isso aqui, ó. Você vê que não vibra. Agora faz o D, ó. D, D, D. É o mesmo posicionamento. Ponta da língua no céu da boca, o T não vibra, o D vibra. Ou seja, o T não é vozeado e o D é vozeado. Vamos ver isso aqui aplicado nas palavras agora, ó. Vamos lá, vamos sequenciar isso aí, tá? Ó. Tuck, duck, tear, dear. Eu pensei na palavra tear mesmo, tá? Porque tem tear também. Ali é lágrima.
tip, dip, town, down, on, done. Então, se você reparar, a primeira coluna não vibra e a segunda coluna vibra. Então, não vozeado não pode vibrar e o vozeado tem que vibrar. Ele tem a obrigação de vibrar. Então, ó, duck vai vibrar a partir do U. Agora, duck já vibra no início, tá bom? Vamos lá, mais uma sequência que nós temos aqui. P e B. Qual que é a movimentação de P e B? Posicionamento. Sempre que você tem um P e um B, o lábio tem que começar colado. Porém, existe uma diferença da movimentação do P pro português. O P em inglês ele é um pouco mais explosivo, então ele sopra ar para fora. Né? Em português você fala para, normal. Em inglês é para. Você tem que jogar um ar para fora, tá bom? O P não é vozeado. O B é vozeado. Então, quando você faz o som do P, ó, o B é B, B. Já sai vibrando corda vocal. Vamos ver algumas palavras também. Vamos lá. Pig, big. Hack, back. Hill, hill. In, bin. Hit, bit. Então, se você fez sequenciado, você está reparando que o P não vibra e o B vibra. Agora vamos ver o som de C, com aquele som do K e o G, tá bom? Movimentação de C com som de K ou G. A movimentação é a mesma dos dois, como sempre, só que um não vibra e o outro vibra. Agora, onde a gente faz essa movimentação de C ou G? Lá no fundo da garganta. Parece que o fundo da garganta está saindo assim, ó. Ele descola, tá? Igual quando você fala a palavra casa em português. Repare quando você fala casa, que é lá no final da garganta que você produz o som do C, ó. Casa, tá vendo? Agora fala Gaza. É o mesmo posicionamento, ó. Casa, Gaza. Só que o C não vibra, ó. Casa. Passa a vibrar a partir do A. Agora, Gaza já vibra a partir do G. Algumas palavras pra gente aí. Cap, gap, cone, gone, cut, gut, coat, goat, aim, game. Então é interessante você repetir essas palavras com a mão na garganta para você realmente verificar se você está obedecendo a regra de não vozeado e vozeado. Mais uma sequência de palavras aqui que tem a mesma movimentação, o mesmo posicionamento, porém diferença de vozeado ou não vozeado, tá bom? Vamos lá. O F ou PH com som de F e o V. Qual que é o posicionamento? É um posicionamento lábio-dental, ou seja, a arcada superior ela encosta sobre o lábio inferior. Quando você vai falar a palavra faca em português, ó, faca, faca. Agora olha a palavra vaca, 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 mesmo movimento. Se botar a mão na garganta, ó, faca, vibra a partir do A. Agora vaca, vaca, já vibra no V. Vamos conferir aqui algumas palavras. Fill, view, fast, vest, fan, ban, fault, vault, phase, vase. Então, novamente, se quiser conferir, coloque a mão na garganta e pronuncie para ver se está obedecendo a regra do vozeado e não vozeado. Mais uma sequência aqui em inglês com diferença de vozeado e não vozeado. Mesmo posicionamento de boca e de língua. CH, que é o som do nosso tchau, aquele início do tchau. E o J ou G, que é J. Mesmo movimento de boca, de língua, porém vozeado. O G aqui tem que ser aquele G seguido do som do I. Porque o G ele pode ter dois movimentos. Um é aquele parecido com o K e o outro é esse parecido com o CH. Vamos só conferir, coloca a mão na garganta. Agora a movimentação, meio da língua no céu da boca, ó. Tchau. Tchau. Vibra a partir do A, tá? Agora, se você fizer um movimento de J aí, por exemplo, jaw, jaw, você vê que ele já vibra no início. Inclusive, se você tiver uma sílaba com T, CH, é só a movimentação do CH, o T não interfere em nada, ele não participa do movimento aí. E quando você pensa nesse
J ou G seguido no som de I, geralmente, não pode ser aquele J do português, que é J. Em inglês, a gente tem que fazer o mesmo movimento do CH, então a língua ela vai encostar no céu da boca, tá? Se você botar a mão na garganta, ó, Jack, Jack. Você pode ver que já vibra no início. Vamos ver algumas palavras aí. Choke, joke, chill, Jill, chunk, junk, chin, gin, cheese, G's. Vamos para mais duas letras que têm o mesmo posicionamento, mesmo movimento, porém com a diferença de vozeado e não vozeado. É o S e o Z. O movimento de S e de Z é muito tranquilo. É a língua quase encostando no céu da boca, né? Ó. E o Z, imitando aquele som da abelha. Se você botar a mão na garganta, ó. Tá? Tem que tomar cuidado para não vozear esse S. Algumas palavras pra gente aí, vamos lá. Sue, zoo, sip, zip, sack, zack, sig, zig. Então você pode reparar que o S ou C, quando o C tem som de S, não é vozeado e o Z é vozeado. Agora podemos ver algumas palavras ali, começando com não vozeado e depois vozeado. Agora eu vou fazer uma coluna inteira não vozeada e depois a coluna inteira vozeada. É legal você colocar a mão na garganta e conferir isso daí. E CH está na primeira sílaba aqui, o G ou o J está na primeira sílaba da palavra da outra coluna. Então vamos lá. Check, choke, choose, cheese, chair, church. Aqui eu tenho CH no início e no final, ó. Church. Agora com G ou J. Vibrando, hein? Gender, general, gym, germ, geology. No final também ali, ó. Geology. Japan, January, jelly. Vamos analisar agora quando esse CH, G ou J estão na segunda sílaba ou no final. Bom, lembra que eu falei que na sequência TCH, o T não é pronunciado, não participa do movimento. Então, ó, watch, match, catch, switch, beach, rich. Agora vozeado, vamos lá. Age, digit, magic, image, legend, reject, rejoice, major. Vamos para a próxima agora, T e D, coluna por coluna. Lembrando, ponta da língua no céu da boca, o T não é vozeado. Então, ó, ten, tag, him, higher. E com D também, ponta da língua no céu da boca, porém vozeado. Dog, Daniel, delay, deny. Agora C, aquele C com som de K, comparando ao G. Lembrando que esse movimento é feito no fundo da garganta, o C ou K não é vozeado e o G é vozeado. Coluna por coluna agora. App, hat, ache, field. Agora com G, gap, go, guy, Google, P e B, novamente. O P não é vozeado, o B é vozeado. Labial, a gente vai começar a palavra com o lábio colado, tá bom? Vamos lá. O P é aquele P explosivo, ele tem que soprar um pouquinho de ar, tá? Vamos lá. Pencil, pill, pack, poke. Agora o B é mais suave, ele vai vibrar. Labial também, ó. Book, ball, bail, beige. Agora com F ou PH com som de F e o V. Lembrando, é lábio dental, arcada superior em cima do lábio inferior. O F ou PH não é vozeado e o V é vozeado. Coluna por coluna. Face, fall, food, fell. Agora já começa vibrando, ó. Visit, vase, van, vessel.
Agora, S ou Z, você pode reparar que eu coloquei som de S ou som de Z. Língua quase no céu da boca, quase encostando no céu da boca. O S não vozeado, ou C com som de S não vozeado. Vamos lá. Primeira coluna. S, fast, best, bus, tip. Agora o Z, língua quase encostando no céu da boca, porém vozeado. Ó. Visit, fuse, physician, physiology, zip. Se tivesse aqui a palavra preço, por exemplo, que é P-R-I-C-E, o E como última letra não é pronunciado, e esse C teria aquele som do S, que seria price. Ah, então ele não é vozeado, tá bom? Agora aqui a gente tem que tomar cuidado com a palavra ônibus e a palavra casa. Por que a gente tem que tomar cuidado? Essas palavras no singular, elas têm som de S no final, um som não vozeado. Quando você fala ônibus no singular, ó, bus. Bus. Casa a mesma coisa, ó. House. House. Som de S, não é vozeado. Mas quando você coloca essas palavras no plural, esse S passa a ter um som de Z. Ele passa a ser vozeado. Então, se no singular é bus, no plural é buses. Mesma coisa acontece com casa. House. Houses. Então, esse S passa a ter som de Z. Agora, separei para a gente algumas palavras aqui. Primeira coluna começando com som não vozeado e segunda com som vozeado. Vamos lá. Him. Change. Kiss. Fan. Fast. Past. Rice. Sip. Chicken. Can. Call. Se você repetir essas palavras com a mão na garganta, você vai reparar que essa primeira letra nunca pode vozear. Vai vozear a partir da vogal que vier depois. Agora, já na segunda coluna, que é a coluna do voiced, que é vozeado, já tem que começar vibrando corda vocal. Então vamos lá. Dog. Visit. Jean. Van. Ball. Zip. Book. View. Deal. Gone. Joke. E para terminar, separei algumas palavras que têm uma grande semelhança em pronúncia, com a variação de uma não ser vozeada e a outra ser vozeada. Vamos conferir então aqui, ó. A parte que é vozeada ou não vozeada é a parte que está em vermelho, tá bom? Então vamos lá, primeira coluna não vozeada, segunda coluna é vozeada, a gente vai fazer agora sequenciado, tá bom? Então, ó, staple, stable, cap, cab, lap, lab, half, have, hack, hag, price, prize, life, live, hats, bugs, books, chairs. Então é isso, vozeado e não vozeado. Eu aconselho vocês repetirem essas palavras, colocando a mão na garganta para conferir. E se tiver alguma dúvida, só deixar na área dos comentários aí que eu respondo, tá bom? Um forte abraço e bons estudos.